Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson, criador do blog Logos Apologética do canal. E hoje nós vamos falar aqui sobre a datação do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. Pessoal, desde já peço para que vocês curtam o vídeo, tá? Comentem, compartilhem, certo? Para que mais pessoas divulguem seus grupos aí, para pessoas interessadas em Bíblia, teologia, ciência, etc e tal. Pessoal, que nós vamos dar uma aula aqui, tá? Peço para que vocês tenham paciência, por favor, assistam o vídeo até o final. Tá? Pessoal, apoie meu canal, por favor, pessoal, dá uma força, patrocine meu canal. Aqui embaixo vocês podem adquirir livros e cursos que eu indico e recomendo, e assim vocês me incentivam, tá? A trazer mais conteúdo aí, deixa eu arrumar, a trazer mais conteúdo aí pro canal, certo, pessoal? Então peço para que vocês dêem uma força aí, tá, pessoal? Ajudem o canal, tá, a crescer, Chamem amigos para se inscrever aqui no canal, Eu também falo sobre outros assuntos, tem outros projetos, mas esse aqui é sobre, isso aí. Certo, pessoal? Então, pessoal, peço para que vocês prestem muita atenção, tá, no que eu vou falar, tá? Porque esse vídeo também é um vídeo resposta a um tal de um sujeito aí chamado Antônio Piranda, que ele gosta de fazer alegações, pôr dúvidas sobre a Bíblia, fazer balbaciar alegações, tentando pôr dúvida na mente das pessoas, que não são verdades, tá, pessoal? E falando bobagens aí e tudo mais. Esse pessoal aí que nem é formado em crítica textual, não é formado em estudos nesse sentido, e gostam de fazer alegações aí já refutadas, Eu acho engraçado esse pessoal aí que tenta falar coisa como se fosse a última invenção, como se fosse a invenção da roda, Pessoal, isso aí já vem estudado há 250 anos, pessoal. Desde o século XIX, que essas críticas aí que vocês veem em vídeos de YouTube, que já vêm faladas, já foram respondidas, são respondidas há muito tempo, tá, pessoal? Então, peço que vocês se atentem, tá, para o que eu vou falar, Então, esse sujeito aí tenta pôr dúvidas, falar que a Bíblia, as cópias, os escribas podem ter manipulado, alterado a Bíblia, modificado. Como nós podemos confiar nas cópias? Será que a gente pode confiar na Bíblia, os originais? Cadê os originais, E cita Bart Ehrman como se fosse um consenso, não é, Então nós vamos provar aqui, pessoal, demonstrar que não é bem assim, tá? Mesmo o Bart Ehrman não afirma as coisas que esses sujeitos aí de YouTube, esses neo-ateus aí falam, tá, pessoal? Esse pessoal aí cita trecho do livro, mas não falam outros trechos que combatem outras coisas que eles respondem, tá? Então já postei críticas aqui, resenha dos livros do Bart Ehrman no Logos, tá no blog lá, O que Jesus disse, que Jesus não disse, o Misquoting Jesus e outros mais, como Jesus se tornou Deus, isso aí não é novidade, pessoal. Tá? Bart Ehrman, deixa eu explicar uma coisa, pessoal. Ele é um agnóstico americano, estudioso, sim. Só que muita coisa que ele fala é criticada, não é bem verdade. Esse pessoal tenta passar como se fosse afirmação aí, bater o martelo, não é verdade. Eu já expliquei lá sobre o final longo de Marcos, em outro vídeo, e que demonstrei que não é bem assim. Então esse pessoal, esses ateus, esses ateístas, que parte de um pressuposto naturalista, porque eles são naturalistas, cientificistas, Então eles são anti-sobrenaturalistas, eles partem do pressuposto também filosófico e ideológico para criticar a Bíblia, ou seja, na cabeça deles eles põem que não existe sobrenatural, é impossível, não existem milagres, então daí eles tiram os fatos para se adequar às suas ideologias. E não é bem assim, pessoal. Nós temos que ser imparciais. E eu vou demonstrar aqui que sim, nós podemos confiar plenamente na Bíblia. Se você crê ou não crê em Deus, é questão sua. Só que você não pode inventar alegações, inventar mentiras contra a Bíblia, tá certo? E aqui, quando nós falamos, mesmo Bart Ehrman, ele fala realmente que não é bem assim as conclusões dele. Marcos, por exemplo, eu já disse que antes de Eusébio, pais da igreja citaram trechos ali do final longo de Marcos. E aí, seu Piranda, como é que fica? Eu pergunto, eu peço desafio aqui para qualquer ateísta, qualquer neo-ateu, me provar qualquer documento da antiguidade que é tão atestado quanto a Bíblia, no sentido de, é preciso entender que, como é esse processo, porque o que a Bíblia chama de inspirados são os originais, Theophinestos, em grego, significa inspirado, tá? Eu indico aqui, pessoal, o curso de grego e hebraico para vocês aprenderem mais, que eu indico na descrição, com milhares de alunos, tá, pessoal? Não é de palpiteiro, não é de sugestionador de internet, não, é de realmente autoridade. Vocês vejam aqui, tá o curso aqui, tá? Então fala assim, a Bíblia fala que é inspirado, são os originais. Nós temos cópias, só que essas cópias são muito próximas dos escritos originais, mais que qualquer documento antigo. Ou seja, se esse pessoal fosse usar o mesmo método de crítica que eles fazem para outros documentos da antiguidade,
nós não teríamos a Ilíada, a Odisseia de Homero, nós não teríamos os livros de Júlio César, nós não teríamos Aristóteles, Platão e tantos outros, tá, pessoal? Então, nós já explicamos por que os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, basicamente, e não em hebraico, né, como esse pessoal alega, não tem critério nenhum para isso, porque basicamente era a língua franca e era necessário para a expansão do Evangelho, certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Peço que vocês prestem atenção. Quando o Novo Testamento foi escrito, é uma questão significativa, já que se monta o argumento geral para o cristianismo. A confiança na exatidão histórica desses documentos depende, em parte, se eles forem escritos por testemunhas oculares e contemporâneos dos eventos descritos. Como a Bíblia afirma, estudiosos da crítica negativa fortalecem seus próprios pontos de vista ao separar os eventos reais dos escritos pelo máximo de tempo possível. Pessoal, prestem bem atenção. Por essa razão, estudiosos radicais argumentam para o final do primeiro século e, se possível, para o segundo século, datas para os autógrafos, né, que são os manuscritos originais. Por essas datas, eles argumentam que os documentos do Novo Testamento, especialmente os evangelhos, contêm mitologia. Quer dizer, a gente vai desmontar isso também, tá, pessoal? Que esse pessoal alega que teve tempo ali para desenvolver lendas em torno ali dos escritos. Eles vão demonstrar que isso aí é falso. Certo, pessoal? Os escritores criaram os eventos contidos em vez de relatá-los. Certo? Será que isso é verdade? Né? Argumentos para datas anteriores, lá em Lucas e Atos. Né? O Evangelho de Lucas foi escrito pelo mesmo autor dos Atos dos Apóstolos, que se refere a Lucas como o relato anterior de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Né? Tá ali em Atos 1:1. O destino, né, que seria o destinatário, que é o Teófilo, né? Estilo e vocabulário dos dois livros revelam um autor comum. Né? O historiador romano Colin Emmer forneceu evidências poderosas de que Atos foi escrito entre os anos 60 e 62 d.C. Essas evidências incluem as seguintes observações. Primeiro, não há menção em Atos do evento crucial da queda de Jerusalém no ano 70. Segundo, não há nenhum indício da eclosão da guerra judaica em 66 ou da séria deterioração das relações entre romanos e judeus antes dessa época. Terceiro, não há indícios de deterioração das relações cristãs com Roma durante a perseguição de Nero no final dos anos 60. Quarto, não há indício da morte de Tiago nas mãos do Sinédrio em cerca de 62, que foi registrado por Josefo em Antiguidade Judeus. Lá aqui está o trecho, né? Quinto, o significado do julgamento de Galho em Atos 18, 14 e 17 pode ser visto como um precedente para legitimar o ensino cristão sob a proteção da tolerância estendida ao judaísmo. Sexto, a proeminência e autoridade dos saduceus em Atos refletem uma data anterior aos anos 70, antes do colapso de sua cooperação política com Roma. Sétimo, a atitude relativa simpática em Atos aos fariseus, ao contrário daquela encontrada até mesmo no Evangelho de Lucas, não se encaixa bem no período de avivamento farisaico que levou ao concílio em Jâmia. Né? Naquela época, uma nova fase de conflito começou com o cristianismo. Né? E aí nós vemos, só fazendo um adendo aqui para uma nota, por isso os judeus basicamente foram meio contra a Septuaginta, retiraram aqueles livros ali, porque eles estavam sendo muito usados por cristãos para provar a messianidade de Cristo. Tá certo, pessoal? Oitavo, Atos parece anteceder a chegada de Pedro a Roma e implica que Pedro e João estavam vivos na época em que foi escrito. Certo? Nono, a proeminência de tementes a Deus nas sinagogas pode apontar para uma data anterior aos 70, após a qual houve poucas indagações e convertidos gentios a Jerusalém. Décimo, Lucas dá detalhes insignificantes da cultura de um período júlio-claudiano. 11, as áreas de controvérsia descritas presumem que o templo ainda estava de pé. 12. Adolf Harnack argumentou que a profecia de Paulo em Atos 20 e 25 pode ser desmentida por eventos posteriores. Nesse caso, o livro deve ter aparecido antes desses eventos. 13. A terminologia cristã usada em Atos reflete um período anterior. Harnack aponta para o uso de Jesus, e Rokurios, enquanto Rokristos sempre designa o Messias e não é um nome próprio para Jesus. 14. O tom confiante de Atos parece improvável durante as perseguições de Nero contra os cristãos e a guerra judaica em Roma no final dos anos 60. 15. A ação termina bem no início dos anos 60, mas a descrição em Atos 27 e 28 é escrita com imediatismo vívido. Também um lugar estranho para terminar o livro se anos se passaram desde os eventos
pré-62 ocorreram, né? Se Atos foi escrito em 62, no ano 62 ou antes, e Lucas foi escrito antes de Atos, digamos no ano 60, então Lucas foi escrito menos de 30 anos após a morte de Jesus. Foi no ano 33 ali, né? Isso é contemporâneo à geração que testemunhou os eventos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Entenderam? Isso é precisamente o que Lucas afirma no prólogo do seu evangelho, né? Aqui está o trechinho, vocês leem lá, muitos comprometeram a fazer um registro. Lucas é um historiador, não sou eu que estou afirmando. Outros historiadores afirmam isso. Vocês querem citação? Está aqui, né? Norman Sharon White e outros aí, né? Vou provando. Lucas apresenta as mesmas informações sobre quem é Jesus, o que ele ensinou e sua morte e ressurreição, assim como outros evangelhos. Portanto, também não há razão para rejeitar sua exatidão histórica. Então, pessoal, esse pessoal aí que nem Antônio Piranda aí, sei lá, outros aí que são miticistas, né? Eles descartam por o sobrenatural, então eles são naturalistas, né? Eles descartam aí o sobrenaturalismo, então eles vão pegar, vão puxar as coisas para o seu naturalismo, no caso, né? Então, Bart Ehrman, ele é um miticista, mas em parte, ele não afirma como outros ali que Jesus foi um mito, não. Ele afirma que Jesus existiu realmente, só que, ao contrário desse pessoal aí que diz que tudo é cópia de mitos, que influência de mitos, nenhum historiador sério diz isso, pessoal. Somente esses polemicistas aí, tá? Um livro lá que ele citou lá, eu vi de uma autora lá, Bergman, uma coisa assim, Anne, não sei o quê, ela nem historiadora é, né? Os Atos dos Apóstolos deixam claro que o Evangelho de Lucas foi escrito antes dos Atos dos Apóstolos, né? No caso dele aqui. Lucas diz em suas palavras iniciais, em meu livro, já estou reafirmando aqui que eu já falei, né? Portanto, o Evangelho de Lucas foi escrito antes de 65. Os estudiosos acreditam que o Evangelho de Lucas foi baseado no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Se o Evangelho de Lucas dependia de Marcos e Mateus, então eles também foram escritos antes de 65, depois de Cristo, né? Jesus Cristo foi crucificado em 33, no ano 33. Né? Alguns dizem 31, 31, mas 33. Né? Portanto, os três principais evangelhos foram escritos cerca de 30 anos depois da morte de Cristo. O Evangelho de João foi escrito depois de 65 depois de Cristo e antes da morte de João por volta do ano 90. Tá? 1 Coríntios. É amplamente aceito por estudiosos críticos e conservadores que 1 Coríntios foi escrito no ano 65 ou no ano 65 ou 56. Né? Isso é menos de um quarto de século após a crucificação em 33. Tá? Então, peço para esse pessoal me provar autores sérios que dizem que esses livros foram escritos depois do século I ali. Tá? Me provem aí. Tá? Peço para que vocês me demonstrem. Não quero palpiteiro, não. Quero autor sério. Tem fontes aqui. Né? Então, vocês vão... Todos os autores, até liberam, concordam que 1 Coríntios foi escrito no ano 56. Alguns até no ano 51. Vocês vão ver impressionante, pessoal. Então, como é que fica? Né? Então, vocês vão que as alegações desse pessoal vão cair uma a uma. Ó, nesse sentido. Ó. Além disso, Paulo fala de mais de 500 testemunhas oculares da ressurreição que ainda estavam vivas quando ele escreveu. 15 e 6. Né? Mencionados especificamente são os 12 apóstolos e Tiago, irmão de Jesus. A evidência interna é forte para essa data inicial. Primeiro, o livro afirma repetidamente ter sido escrito por Paulo. Né? Tá aqui, ó. Segundo, existem paralelos com o livro de Atos. Terceiro, há um anel de autenticidade, um círculo, né, no livro do começo ao fim. Né? Quarto, Paulo menciona 500 que viram a Cristo, a maioria dos quais ainda estava viva. Quinto, o conteúdo se harmoniza com o que pode ser aprendido sobre Corinto naquela época. Também há evidências externas. Olha só aqui, pessoal, coisa que esses ateístas não falam. Ó. Clemente de Roma refere-se a ele em sua própria Epístola aos Coríntios, capítulo 47. Segundo, a Epístola de Barnabé faz alusão a ele, capítulo 4. Terceiro, o pastor de Hermas menciona isso no capítulo 4. Quarto, existem quase 600 citações de 1 Coríntios e Irineu. Clemente de Alexandria e apenas Tertuliano, né, é um dos livros mais bem atestados de qualquer tipo do mundo antigo. Ou seja, pessoal, aí também nós já respondemos, né, sobre a questão de por que certos apócrifos do Novo Testamento não entraram. Ao contrário do que esse pessoal alega, esse simplista alega, não, a igreja quis ocultar verdades, quis ocultar manuscritos, esses livros, Barnabé, Nagamã e tudo mais, Tomé. Não, pessoal, eles não entraram porque foram escritos um tempo depois do século II, e por autores espúrios. Esse era o critério. Por que os livros do Novo Testamento estão lá? Os 27 livros de Mateus. Porque eles são canônicos. Por quê? Porque eles são escritos por autores que estiveram muito próximos dos eventos reais e tudo dentro do século I.
Né? Eu quero desafiar aí algum ateísta a me provar que eles foram escritos depois, aí me prova. Então todos os estudiosos dizem, então isso já comprova a autenticidade deles. E por que os apócrifos, né, não entraram? Então quando a igreja chegou ali em 372, decidiu o cânon, ela não inventou aquilo. Nicéia não teve nada a ver com cânon. Eles discerniram algo que já estava por séculos definido, certo? Eles só reafirmaram o concílio ali em Roma. A igreja não inventou o cânon, a igreja só confirmou o que já estava já decidido, já muito claro. Né? Claro que alguns livros foram, que não Pastor de Hermes, foram decididos entrar, mas já estava a maioria. Eles, todos esses crentes, já estavam ali. Né? Junto com 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, são bem comprovados iniciais. Todos os três revelam um interesse histórico nos eventos da vida de Jesus. Né, e fornecem fatos que estão de acordo com os evangelhos. Aí eu cito aqui vários exemplos, se vocês quiserem, eu posso ter esse texto aqui para vocês. Aqui não. Paulo fala do nascimento virginal de Jesus, Gálatas 4:4, vida sem pecado, morte na cruz, então, ou seja, isso aqui também já detona aquela alegação de que Paulo inventou o cristianismo, né, as doutrinas, sendo que ele já estava afirmando coisas, elementos, crenças que os cristãos já afirmavam, eram bem reais, bem antes dele. Né, aqui, interessante, já próximo ali. Vida sem pecado, morte na cruz, né? Ressurreição no terceiro dia. Quer dizer, todos esses ensinos são exatos, não vieram décadas depois, próximo dos eventos originais, você entende, pessoal? A ressurreição no terceiro dia, né? 1 Coríntios 15:14, 15:4, e aparições pós-ressurreição. Né? Ele menciona centenas de testemunhos oculares que puderam verificar a ressurreição. Né? Então, Paulo se baseia a verdade do cristianismo na historicidade da ressurreição. Paulo também dá detalhes históricos sobre os contemporâneos de Jesus, os apóstolos, incluindo seus encontros privados com Pedro e os apóstolos. Pessoas, lugares e eventos circundantes do nascimento de Cristo eram todos históricos. Tá? Eram todos históricos. Lucas se esforça para notar que Jesus nasceu durante os dias de César Augusto. Pessoal, só um adendo aqui. Esse pessoal aí mentiroso, ateísta, miticista, que gosta de falar que Jesus é cópia de mitos, pessoal, nenhum personagem mitológico tem tanta ligação, não é só questão de eventos, mas localização de eventos históricos, eles não têm essa mesma conexão. Todo historiador sabe que Jesus é único, né? Diferente de personagens mitológicos que esse pessoal tenta falsamente associar. Que similaridade não prova nada, isso é uma falácia da falsa associação que esses ateístas fazem, tá bom? Então aqui não tem nada a ver, Jesus é um personagem histórico, a gente está vendo aqui no caso. Né? Pessoas, lugares, eventos também, segundo o nascimento de Jesus, eram todos históricos. Né? Então a gente já viu aqui. Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes foi tetrarca da Galileia, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Tá bom? A aceitação de datas antecipadas. Há uma aceitação crescente de datas anteriores do Novo Testamento, mesmo entre alguns estudiosos liberais. Para ilustrar esse ponto, o ex-liberal William Albright e o crítico radical John A.T. Robinson. Né? William Albright escreveu: já podemos dizer enfaticamente que não há mais nenhuma base para datar qualquer livro do Novo Testamento depois de cerca de 80 d.C. 2 gerações inteiras antes da data entre 130 e 150 dada pelos críticos mais radicais do Novo Testamento de hoje, atualmente. Né? Está nesse livro aqui. Né? Em outro lugar, Albright diz: na minha opinião, todos os livros do Novo Testamento foram escritos por um judeu batizado entre os anos 40 e 80 do primeiro século, muito provavelmente cerca dos anos 50 e 75 d.C. Né? Ou seja, em quem vocês vão confiar? Nesses palpiteiros, youtubers neoateus de internet ou estudiosos sérios e autorizados aqui? Aí vocês vão. Esse estudioso chegou a afirmar que as evidências da comunidade Qumran mostram que os conceitos Qumran, né, os conceitos de terminologia e mentalidade do Evangelho de João são provavelmente do primeiro século. Né? Está aqui em descobertas recentes na Palestina. Graças às descobertas de Qumran, o Novo Testamento prova ser de fato o que antigamente se acreditava ser, o ensino de Cristo e seus seguidores imediatos entre cerca dos anos 25 e cerca dos anos 80 depois de Cristo. Tá aqui nesse livro da Idade da Pedra ao Cristianismo, todas as fontes, e eu vou dar aqui, tá, na descrição. Conhecido por seu papel no lançamento do movimento Morte de Deus, John Robinson escreveu um livro revolucionário intitulado Redatando o Novo Testamento, no qual ele postulou datas revisadas para os livros do Novo Testamento que os colocam antes dos que os estudiosos mais conservadores já sustentaram. Isso aqui é muito interessante. Robinson é um dos maiores estudiosos aí, pessoal, tá? Não é palpiteiro, não, é estudioso mesmo. Robinson coloca Mateus entre os anos 40 e depois de 60, Marcos entre os anos 45 e 60, Lucas entre antes de 57 e depois de 60 e João entre 40 e depois de 65, dos anos, né,
40-65. Isso significaria que um ou dois dos evangelhos poderiam ter sido escritos tão cedo quanto 7 anos após a crucificação. Né? Então vocês veem interessante, porque outro evento interessante que eu gosto muito da profecia de Jesus, Mateus 24 ali, né? Que é impressionante. Isso é uma das maiores provas, evidências de que os evangelhos são ali primeiros ali no caso, a data deles ali. Porque Jesus disse, vede esse templo, não ficará pedra sobre pedra, profecia sobre a destruição de templo. Isso foi escrito antes dos anos, ocorreu antes quando Jesus estava vivo, ou seja, antes do ano 33, e antes da destruição do templo. Jesus estava profetizando a destruição do templo, né? O cerco ali. Ou seja, isso é evidência de que Mateus 24 ali tem essa data aqui, né, em torno desse que ele fala aqui. No mais tardar, né, eles foram todos compostos durante a vida, né? Assumindo a integridade básica e precisão razoável dos escritores, isso colocaria confiabilidade do Novo Testamento, além de qualquer dúvida razoável. Ou seja, nenhum documento da antiguidade tem tanta proximidade, né, dos originais com as cópias, né, ou os primeiros escritos, porque nós lembramos que é claro que a igreja não tinha essa original inicial ali, não tinha essa precisão de trazer os documentos escritos, era oral, mas eles tinham uma qualidade muito grande de oral, né? E aí sim veio. Outras evidências, citações iniciais. Dos 4 evangelhos, sozinho, há 19.368 citações pelos pais da igreja no final do primeiro século em diante. Isso inclui 268 por Justino Mártir, que viveu ali no ano 100 a 165, 1038 por Irineu, 1017, que ele viveu ativo no final do segundo século, 1017 por Clemente de Alexandria, cerca do ano 155 a cerca de 220, 9.231 por Orígenes, né? Aqui está a data da vida de Orígenes, 3.822 por Tertuliano, 734 por Hipólito e 3.258 por Eusébio, ou seja, muito antes dos manuscritos dos códices do Vaticano e sinaíticos, certo? Ou seja, mas peraí, por que esse Antônio Pirando e outros não falam isso, né? Por que eles não falam que os pais da igreja, logo ali, Policarpo, já citaram os textos, né, do caso do Novo Testamento, porque eram anteriores a eles? Você não vai citar algo que é futuro a você vai citar algo que é anterior. Então ali eles estavam citando exemplo, por quê? Porque o Novo Testamento já foi escrito totalmente dentro do primeiro século. Ok, pessoal? Então não foi inventado, ao contrário que esses caras alegam, foi escrito no Egito, no ano terceiro século. Pessoal, nada a ver. O papiro P52, que nós vamos ver a questão dos papiros mais antigos ali, né? O que acontece? Se existe esse papiro, significa que ele é muito mais antigo a isso. Ele já estava em outros em circulação. Então quem entende aí de papiros vai saber isso. Quer dizer, já havia outros em circulação, ou seja, muito mais antigo. Quer dizer, esse pessoal tenta sempre trazer para mais para frente, mas não consegue provar. Isso não é novidade nenhuma. Sobre as variantes, aqui observação, quando fala-se variantes, erros de escribas, não são erros de doutrina, por exemplo. Jesus falando, bem-aventurados os mansos, e não, agora se em outro lugar Jesus estivesse falando, bem-aventurados os corintianos, palmeirenses, aí seria uma contradição, né, pessoal? Mas não é isso, são variantes, o que os escribas, são coisas de pontuação e outros. Não interfere em nenhuma doutrina cristã. Não existe um lugar na Bíblia que Jesus fala falando que Jesus é Deus, outro falando que Jesus não é Deus. Jesus fala que nada. Não, é isso aí. Anteriormente, Clemente de Roma citou Mateus, João e 1 Coríntios em 95 e 97. Ou seja, seu Antônio, como é que fica? Ele citou aqui, já Clemente de Roma citou Mateus, esses evangelistas já. Ou seja, eles eram muito antes, muito antigos, anteriores a isso, certo? Inácio referiu-se a 6 epístolas paulinas de cerca do ano 110. Tá? Ou seja, isso demonstra que as cartas estavam escritas dentro do século I. E entre 110 e 150, Policarpo citou todos os 4 evangelhos. E aí, Atos e a maioria das epístolas de Paulo. O pastor de Hermas, que ali do ano 115 a 140, citou Mateus, Marcos, Atos, 1 Coríntios e outros livros. A Didaquê, que esses caras não mencionam, que é do ano 120, 150, referiu-se a Mateus, Lucas, 1 Coríntios e outros livros. Papias, né, companheiro de Policarpo, né, Policarpo nós vimos que foi discípulo de João, né, foi discípulo do apóstolo João, citou João. E isso argumenta fortemente que os evangelhos existiam antes do final do primeiro século, enquanto algumas testemunhas oculares, incluindo João, ainda estavam vivas.
Pessoal, tenta entender isso. Isso não é conta carochinha, isso é que é fato, é realidade. Tá? C.S. Lewis, eu vou mencionar isso depois, que foi um dos maiores estudiosos de mitologia do mundo, foi um palpiteiro aí, ele disse que não teve tempo para se desenvolver lendas no Novo Testamento. Enquanto que outros escritos demoram muitas gerações, o Novo Testamento não teve tempo de desenvolver lendas e inclusões teológicas nele. Tá? Entendeu? Outras evidências, manuscritos gregos antigos. O manuscrito indiscutivelmente mais antigo de um livro do Novo Testamento é o papiro John Rylands P52, datado de 117 a 138. Este fragmento do Evangelho de João sobreviveu dentro de uma geração de composição. Como o livro foi composto na Ásia Menor e esse fragmento foi encontrado no Egito, foi composto na Ásia Menor, pessoal, e foi encontrado no Egito, não foi composto no Egito, você está entendendo? Algum tempo de circulação exigido, certamente situando a composição de João dentro do primeiro século. Ou seja, já tudo dentro do primeiro século, né? Tacando, adicionando essa ligação de que teve tempo dos escribas, dos copistas inventarem e colocarem coisas ali teológicas no meio ali e tal. Já desde os primeiros escritos ali, isso é muito próximo dos originais, não teve tempo para ter alteração. Vocês estão entendendo? Não teve tempo. Olha só que interessante. De 150 anos após a conclusão do Novo Testamento, cerca do ano 250. Nenhum outro livro do mundo antigo tem um intervalo de tempo tão pequeno entre a composição e as primeiras cópias dos manuscritos quanto o Novo Testamento. Tá certo, pessoal? Então peço para que esse pessoal me prove aí. Por que eles usam os mesmos critérios que eles usam para a Bíblia aqui e para outros livros da Antiguidade? Não, né? Porque, obviamente, porque eu já falei que a Bíblia vai contra o pressuposto deles. Né? Aqui, ó. José O'Callaghan, né, um paleógrafo jesuíta espanhol, ganhou as manchetes em todo o mundo em 18 de março de 1972, quando identificou um fragmento do manuscrito de Qumran, manuscrito do Mar Morto, né, com uma peça do Evangelho de Marcos. A peça era da Gruta 7. Os fragmentos dessa caverna tinham sido datados entre 50 e os anos 50, 50 a.C. e 50 depois de Cristo, dificilmente dentro do prazo estabelecido para os escritos do Novo Testamento. Usando os métodos aceitos de papirologia e paleografia, O'Callaghan comparou sequência de cartas com documentos existentes e, por fim, identificou 9 fragmentos com pertencentes a um evangelho, Atos e algumas epístolas. Alguns deles foram datados um pouco depois de 50, mas ainda muito cedo. Então, vocês aqui têm uma tabelinha que mostra o texto, fragmento e aproximadamente a data que foi encontrada por ele, por estudioso, certo? O trecho aqui, por exemplo, de Marcos 4:28, está na caverna aqui o fragmento, e o ano foi encontrado. Ou seja, tudo em torno do ano 50, 60. Aqui, né? Certo, pessoal? Conclusão. Amigos e críticos reconhecem que, se válidas, as conclusões de O'Callaghan irão revolucionar as teorias do Novo Testamento. Mesmo que alguns desses fragmentos sejam do Novo Testamento, as implicações para a apologética cristã são enormes. Marcos e Atos devem ter sido escritos não teria havido tempo para embelezamento mitológico dos registros. Eles devem ser aceitos como históricos. Marcos pode ser mostrado como um dos primeiros evangelhos. Dificilmente haveria tempo para uma série anterior de manuscritos que, né, já falei sobre que, né? E uma vez que esses manuscritos não são originais, as cópias, parte do Novo Testamento, teriam sido copiadas e disseminadas durante a vida dos escritores. Nenhuma data do primeiro século permite que mitos ou lendas apareçam nas histórias sobre Jesus. O desenvolvimento da lenda leva pelo menos 2 gerações completas. Tá certo, seu Antônio? De acordo com A.N. Sherwin White, conheça lá quem é esse, né? A.N. Sherwin White, um historiador, né? O afastamento físico dos eventos reais também é útil. Nenhum deles está disponível aqui. O pensamento é totalmente ridículo, com cerca do ano 50 ou Marcos anterior, né? Mesmo deixando de lado as alegações polêmicas de O'Callaghan, a evidência cumulativa coloca o Novo Testamento dentro do primeiro século e a vida das testemunhas oculares. Tá certo, pessoal? Então, aqui finalizando basicamente, tá, pessoal? Posso falar mais sobre isso se vocês quiserem. Mas a maioria dos estudiosos acadêmicos concorda que todo o Novo Testamento foi escrito dentro do século I. Tá? Não importa se o Códice Vaticano, o Códice veio no século IV ali, né? Nos anos 300 e tudo. Isso não teve tempo para haver inclusões ou alterações aí, segundo isso. Esse pessoal não consegue provar nada que escribas e outros tiveram alterações ali. Eles citam ali a questão da mulher adúltera, Marcos, mas isso não influi no grande
contexto ali, na quantidade do Novo Testamento escrito, porque isso não influi em doutrina. Além do que, isso ainda é discutível. Eu já falei que não é martelo ali, bater o martelo, não é consenso que Marcos, o final longo, não está na Bíblia, que esse trecho da mulher adulta não está. Não é por aí. Esse pessoal tenta dizer que isso é prova de que houve mais inclusões. Que houve, eles não conseguem provar nada. Porque essas variantes não são erros doutrinários, não são coisas de pontuação mínimas. Tá? Já demonstrei aqui. Tá? Pessoal, então é isso aí. Aqui estão as fontes, vocês podem consultar, tá certo, pessoal? Peço para que vocês compartilhem esse vídeo, comentem aí, ajuda, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem ver mais sobre isso, deixe os comentários aqui, tá bom? Tá certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.